Gente, 20 para as 4 já. Até passou da hora do meu lanche da tarde. Ai, meu Deus, imagina, não posso ficar sem comer o lanchinho da tarde. Ai, ainda bem que eu tenho uma lancheira linda para trazer os meus lanchinhos. Ai, ai. Tão bom, né, quando a gente tem uma peça dessa exclusiva, né, feita só pra gente. Peraí, parece que só tem fruta aqui. Maçã. É, quando a gente faz ginástica tem que cuidar da saúde, né? Pera. Será que tem um bolo de chocolate aqui dentro? Hum. Ah, eu já comi. Era o lanche. Suquinho? Não, é água. Como assim? É, o meu lanchinho tá bem fitness hoje. Mas eu estou muito feliz com esse lanchinho fitness, principalmente porque eu consegui colocar tudo o que eu preciso para minha refeição saudável dentro da lancheira Candy. Uhul! Olha só que linda a nossa peça dessa semana! E aí, gostaram do meu teatrinho? Eu estou apaixonada, apaixonada por essa peça, gente. Nossa. Essa é minha, tá? Já está disponível para vocês essa aula. Corre lá fazer, vocês vão querer fazer um monte. Porque é super fácil de fazer, é rápida de fazer e uma delícia de fazer, gente. Eu amei essa peça, amei. Super resistente, tem umas diquinhas lá de costura, como sempre, né? A teacher não podia deixar de colocar umas dicas para vocês. Olha que linda! Tem esse bolsinho aqui que dá para eu carregar. Docinhos, é lógico aqui, ó. Vocês pensam o quê? Que é só saladinha de alface aqui? Barrinha de cereal, dá pra colocar um monte de coisa. Dá pra colocar aqui joguinho americano, garfos, talheres, né? E aí aqui abre, ó. Gostaram? Quero um monte de coração, vai não perder o costume. Manda um monte de coração aí. Olha! Tem uma diquinha legal aqui lá na aula. Gente, eu fiquei encantada, de verdade. Tô tão feliz de ter conseguido fazer essa peça. Tão feliz porque é muito prática. É muito prática. E olha só, eu nunca fiz lancheira, nunca, desse jeito aqui. Na verdade, eu fiz a bolsa térmica Paris, né? Mas é diferente, então eu não sei, eu gostei mais dessa daqui. Super resistente, vocês viram o tanto de coisa que cabe aqui dentro? E tem espaço. Vocês vão ver lá nas fotos, no vídeo, que tem espaço. Deixa eu abrir aqui para guardar as minhas coisas, né, de novo. Lógico que eu não vou conseguir comer tudo isso, né? Ó, cabe a garrafinha. Cabe umas 2 garrafas aqui. Tranquilo, cabe muita coisa. Né? O Tupperware, esse daqui é de pôr lanchinho, ó. Aí as frutinhas. Sou tão fitness assim não, viu, gente? Aqui eu gosto de comer pão. Pão, bolo. E olha, ainda cabe mais coisa, olha, quer ver? Ó, ainda cabe coisa aqui. Tá vendo? Gostaram? E aqui na frente eu vou colocar, né? Sei lá, pode colocar guardanapo de papel, talheres, mais alguma coisa, lanchinho. Barrinha de chocolate. Tudo escondido, tá? Não deixa o professor da academia saber disso. E aí a gente fecha aqui, olha. Ai, eu amei. Vocês gostaram? Linda, né? Amei. Botãozinho aqui imantado. Olha,
Olha, ela não deforma, não deforma. Olha só, a teacher é demais. Vocês viram o tanto de peso, né? Tá tudo pesadinho. Ela não deforma. Que demais, né? Fala a verdade, não é? Muito legal. Vocês vão querer fazer tantas. Essa daqui é a lancheira Candy. Ela, deixa eu, nossa, eu até esqueci de mexer aqui. Aguenta aí. Pra ver se vocês estão me vendo aqui direitinho. Ó, a Márcia falou que cabe pão com mortadela. Adoro pão com mortadela. Dá para levar lanche para a família, para os amigos do escritório, do ateliê, lá da aula de patchwork, né, presencial. Dá para levar comida aqui para todo mundo. É um tamanho muito legal, meninas. Gostaram? Eu sabia que vocês iam gostar. Eu gostei super, horrores. Cabe até essa garrafona aqui, quer ver? Quem toma bastante água, é tudo uma questão de organizar. Será que fecha? Acho que não fecha, hein? Vamos ver se vai fechar. É, vai ficar assim, explodindo, né? Olha! Big, big, big. Nossa, coube! Só que assim, vai judiar um pouquinho da sua peça, né? Ó, mas eu tô segurando, ela não tá deformando, tá vendo? Olha aqui, gente, não tá deformando, tá cheio de água, as duas garrafas. Ó. Então é isso aí, usem e abusem da lancheira de vocês. As frutas estão cheirando aqui, eu já tô com vontade de comer já. Olá, eu sou a Raquel Aguineta e nessa aula vou te ensinar a fazer a lancheira Candy. Prepare-se, você vai se encantar. A peça é linda. Eu vou começar a preparar a peça costurando o bolso externo. Esse é o tecido de topo, que já foi estruturado com a manta R2. Você pode utilizar a manta R1 também, se preferir. E aqui, nesse bolso, eu preciso fazer umas marcações para colocar os botões imantados. São 2 botões. A partir da borda, eu vou descer 3,5 centímetros e aqui da lateral, eu vou marcar 7 centímetros dos dois lados. Então, a partir da borda, desço 3,5 centímetros e aqui da minha lateral, eu marco 7 centímetros. E faço a marcação com essa chapinha aqui, que já vem no botão imantado. Coloca aqui em cima, faz um risquinho, corta em cima dos 2 tracinhos com bastante cuidado, é só um piquezinho para poder passar o botão imantado, que é essa parte aqui mais gordinha, que vai no corpo da nossa peça. Então, corta com bastante cuidado e passa o meu botão aqui, atravessando o tecido e a manta também. Nos dois. Assim. Deixa eu só tirar aqui para mostrar como que ficou marcado. O pontinho no meio e aqui os 2 risquinhos que eu já fiz um piquezinho com a tesoura. Então, é só encaixar, vira do outro lado, coloca essa chapinha aqui e abre as perninhas para fora, com cuidado para não danificar o botão. Verifica se ele ficou bem preso aqui, bem seguro. E agora eu vou colocar o tecido de forro aqui em cima, vou dar uma passadinha com cuidado e fazer uma costura de segurança em toda a volta.
Eu coloquei alguns alfinetes em volta para ajudar a prender o forro. E toma cuidado na hora de passar, porque aqui embaixo ficou o botão imantado. E se ele tiver com as perninhas um pouco levantadas e você passar o ferro com muita pressão, pode ser que fure, né? Estrague aqui o seu tecido de forro. Então toma um pouco de cuidado nessa hora. Acerta aqui se ficar alguma sobrinha de forro. E aqui nessa parte de cima, eu vou fazer um acabamento com viés. O meu viés é de tecido, da própria composição da peça. E eu dobrei a faixinha de tecido como um viés mesmo. Dobrei ao meio, passei, levei essas duas partes ao centro, passei e fechei ele, deixando tudo bem vincado, assim. Eu vou começar a costura aqui pelo lado de trás. E vou costurar bem em cima de onde ficou vincado, uma costura definitiva. Agora é só fechar aqui pelo lado da frente, encobrindo a costura anterior. Uma costura de acabamento bem caprichada. Finalizei o acabamento do bolso e agora eu vou costurar aqui nessa parte, que é a parte da frente da peça, que também já deve estar estruturada. Então, é só colocar aqui em cima o forro para baixo e fazer uma costura de segurança em toda a volta. Coloca uns prendedores para não sair do lugar ou alfinetes. Essa distância aqui deve ser a mesma nos dois lados. Então, é sempre bom dar uma conferida para ver se tá batendo certinho e deixar alinhado. E aí, tomar cuidado na hora de costurar para ele não subir ou descer de um dos lados, né? Porque daí fica aquele bolso meio torto. Então, aqui tá ok. É só costurar. Próximo passo é fazer a montagem do corpo da peça. Eu já estruturei todas as partes que compõem o corpo da peça. Aqui eu tenho a frente e as costas. Aqui as laterais, que eu fiz de cor diferente. E a base também, numa outra cor. Então, vai ficar assim: laterais e base, frente e costas da peça. Primeiramente, eu vou unir as laterais com as outras partes e depois eu vou costurar a base. Esse processo é muito simples. Eu vou unir todas as partes sempre pelo lado direito com direito, uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. Coloco uns prendedores ou alfinetes para não sair do lugar e é só costurar. Eu acabei de costurar uma lateral e agora aqui eu vou colocar a parte da frente. Sempre o lado direito com direito. Costura definitiva. Agora a outra lateral. E por fim, eu vou fechar unindo as costas com essa lateral aqui. E a minha peça vai ficar com esse aspecto. Um anel todo fechado. E aqui eu vou colocar o fundo, que é a base da peça. Para evitar que a sua peça fique meio torta, meio descompensada em algum dos lados, eu acho bem legal achar o centro da sua base em todos os lados aqui, olha. E aqui também, no fundo aqui da minha peça, acho o centro das laterais, colocando costura com costura, bem certinho aqui, olha, faz um piquezinho com a tesoura, em todas as partes, os lados, assim. E aqui também, um piquezinho com a tesoura. E aí, como que eu vou fazer? Essa parte aqui, o lado direito vai ficar para dentro, tem que tomar cuidado
Porque, olha, aqui tá a abertura do bolso. Tomar cuidado para não colocar o fundo aqui, né? Ter a certeza de que a gente vai colocar ele aqui na parte de baixo, na base realmente. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela lateral. E aqui onde tem a costura, eu tenho exatamente um pé de máquina, que é 0,75. Aqui tá a costura, certo? Então, eu tenho que colocar essa parte aqui exatamente 0,75 centímetros para lá. Ou seja, essa lateral, ela vai estar certinha, alinhada com essa lateral aqui, que no caso, essa parte é a minha base e essa é a lateral. Então, aqui eu vou colocar exatamente onde começa a minha lateral. Então, a base, como tem o mesmo comprimento, a hora que eu chegar com a costura aqui, ela vai dar certinho. Então, eu começo aqui alinhando, posso colocar um prendedor ou alfinete, porque não pode sair do lugar. E eu vou começar a costura exatamente onde começa a costura de baixo, deixando essa orelhinha aqui sem costurar. Faço isso, dou um retrocesso e venho com a costura. Quando chegar aqui, a minha base, que é o fundo, ela vai ter que ter exatamente o mesmo tamanho da lateral, como eu já havia falado. Então, a minha costura, ela vai se encerrar onde começa a costura de baixo, aqui. Então, eu bato com a agulha bem aqui e dou um leve retrocesso também, porque aí a gente vai virar a peça e eu vou mostrar para vocês aqui na máquina. Essa costura é a definitiva, pé de máquina 0,75. Eu vou começar com um retrocesso e eu gosto de fazer um retrocesso aqui no fim também, antes de virar a minha peça. Aí você vai me perguntar, e por que que a gente achou o centro aqui das laterais e da base? Porque eu vou encontrar esse centro com esse. Na hora de fazer a costura, eu posso até colocar um alfinete aqui para não deixar o meu tecido correr. Quando estiver chegando aqui perto da outra emenda, que no caso, um exemplo, essa daqui, né? Faz assim, ó, deixa essas duas partes abertas. Não costura com ela ou toda virada para lá ou toda virada para cá. Abre bem a costura para poder fazer um acabamento bem legal. Então, aqui eu já cheguei perto da costura, praticamente em cima. Eu vou dar um retrocesso. E aí, eu vou virar a minha peça. Aqui tá a minha base. Eu trago ela pra cá. Levanto o pé da máquina, o pé calcador. E viro ela assim. Aqui, olha, ele forma um ângulo nessa parte aqui. E o meu fundo, que é a minha base, eu trago ela alinhada com a outra lateral aqui. Então, ela dá certinho, olha. É só eu continuar a costura, faço um retrocesso para ficar bem reforçado. Acho o centro aqui já, olha, onde eu tinha feito o pique aquela hora, já posiciona ele aqui para você ter certeza de que o seu tecido não vai sair do lugar. A sua estrutura não vai correr. Se você perceber que ela estiver correndo, né, saindo do lugar, você consegue dar uma compensada, ou na parte de cima, ou na parte de baixo. Mas o importante é que a gente mantenha essas marcações alinhadas. Cheguei lá na costura de baixo, então eu vou virar a minha parte aqui de cima, e aqui ele vai fazer uma angulação. Acho o centro aqui novamente, já coloco o alfinete. Aqui na máquina eu vou te mostrar exatamente como eu fiz. Eu vim com a costura lá de trás, cheguei aqui. Essa daqui é a parte da frente da minha peça, ou melhor, das costas, é a parte maior. E aqui eu tenho a minha lateral. Aqui está o fundo, a base.
que eu já costurei as 3 partes. Então, quando eu estiver chegando aqui perto da costura, que no meu caso já chegou, eu levanto ali o pé calcador e já abro a orelhinha lá embaixo, olha, eu já abri ela e cheguei exatamente na emenda da costura. Então, eu vou dar o retrocesso. E aqui eu não posso chegar com a costura até o fim. O meu até avançou um pouquinho mais. Eu vou até devolver um pontinho para trás. Não sei se isso vai fazer tanta diferença, mas enfim. Aqui ele ficou mais ou menos a distância da minha agulha até aqui, mais ou menos 0,75, que é um pé de máquina. Então, como que eu vou fazer para virar a peça e costurar essa lateral aqui e finalizar a minha costura? Eu vou levantar o meu pé calcador e vou girar o tecido lá de baixo e ajeitando essa parte aqui, olha. Cuidado para não costurar o dedo, eu gosto de usar esse furador aqui, porque aí eu trago o tecido todo para cá. E aqui atrás é onde eu falei que fica aquela inclinação. Então, olha só, eu consegui trazer a minha base alinhada aqui, com a minha parte das costas, né, no caso. E aí eu consigo finalizar a costura. Aqui, olha, é onde tem a marcação central. Eu já coloco aqui, centro com centro. Coloco um alfinete para ter certeza de que não vai correr a peça. Ajeito bem ali, olha, aqui, né? E começo a costura com o retrocesso. Aqui, olha, se você observar, praticamente não vai ter sobra de tecido. Ele veio certinho e eu vou conseguir finalizar a minha costura tranquilamente até aqui com o retrocesso. Ajeita bem, né? Tem que ficar bem alinhado ali. E o fundo foi costurado, olha só. Todinho costurado. E o acabamento desse jeito fica bem melhor. Depois de costurar o fundo, é só desvirar a peça e verificar se ficou tudo bem costurado. Solta bem os cantos com o dedo mesmo. Olha como que fica bonitinho o acabamento. O corpo já está praticamente finalizado. E o passo seguinte é preparar a aba. Mas antes, eu vou te ensinar a forrar a alça que vai nessa aba. Com essa faixa de tecido, eu vou fazer uma costura, lado direito do tecido encostado na alça. E essa costura é definitiva, pé de máquina 0,75, com retrocesso no começo e no fim. Aqui eu vou dar uma passadinha para assentar bem e vou virar assim para trás e rebater aqui em cima com uma costura de acabamento. Se você estiver trabalhando com um tecido listradinho igual o meu, tem que tomar cuidado ao fazer as costuras, porque a listra ela costuma deformar conforme você vai esticando o tecido. Então tem que costurar com o tecido bem posicionado. Agora é só dobrar aqui e finalizar com uma nova costura de acabamento. E a alça vai ficar assim, com esse acabamento dos dois lados e o miolo de algodão cru aparecendo.
Se você quiser, você também pode fazer uma faixinha de tecido e costurar na alça de algodão cru antes de fazer esse acabamento nas laterais. Também fica bem legal. Eu vou costurar a alça aqui na minha aba antes de colocar o forro. O tecido já foi estruturado com a manta e como eu fiz para encontrar esses cantos aqui? A minha estrutura era um retângulo assim, eu só coloquei o gabarito e arredondei os cantos aqui de baixo. Eu fiz isso só na parte estruturada. Aqui no tecido de forro eu vou arredondar só depois de costurado. Aqui embaixo no vídeo vai aparecer para você a medida que você precisa marcar a partir da borda para posicionar a sua alça e fazer a costura. Então, você vai pegar a partir da borda, vai medir essa medida que está aparecendo aí no vídeo, vai posicionar a alça aqui e vai fazer uma costura de segurança, uma costura rente. Aqui do outro lado, a mesma coisa. E a alça vai ficar assim. Aqui eu vou colocar 2 rebites. Mas você pode fazer aquela costura quadriculada com um X no meio. O próximo passo é colocar o tecido de forro aqui. Mas antes eu preciso fazer uma observação com relação ao botão imantado. Os meus botões são desse tipo aqui, que utilizo o balancim para aplicar. Então, eu posso fazer isso após toda a finalização da minha peça, não preciso colocar agora. Mas se você não estiver utilizando esse botão, e sim aquele botão convencional que tem as perninhas metálicas que a gente precisa abrir para colocar, igual a gente colocou no bolso externo, esse é o momento de colocar esse botão, antes de finalizar a aba com o forro e com o viés. Para que você tenha ideia da distância que eu coloquei os meus botões, eu vou deixar um esquema para você, mas é muito importante que você faça um teste antes de seguir essas medidas. Eu vou colocar o meu tecido de forro aqui pelo lado de trás, o lado direito do tecido voltado para cima. Vou dar uma passadinha e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Depois eu vou retirar esses excessos aqui, formando os cantos arredondados. Depois de costurado o forro, eu vou fazer um acabamento com viés somente aqui nessa parte. Para fazer o acabamento com viés aqui na aba, eu vou usar uma faixinha de tecido também, mas eu não vou dobrar como um viés. Eu vou simplesmente posicioná-la aqui, lado direito com direito, e vou fazer uma costura definitiva até aqui. Cuidado na curva para não esticar o tecido, a faixinha do viés, porque dá defeito depois na hora de fazer o fechamento pelo outro lado. Então, deixa o tecido bem frouxinho aqui nessa parte da curva. Cuidado com a alça também, para não costurar ela virada assim, olha, aqui pelo lado de baixo. Deixa ela bem alinhada. Aqui a gente pode dar uns piquezinhos, com cuidado para não chegar na costura, bem nessa parte arredondada, somente no viés, no tecidinho de cima. Então, eu vou virar e fazer o fechamento aqui pelo outro lado, com uma costura de acabamento, bem caprichada, retrocesso no começo e no fim. Eu vou dobrar uma vez e dobrar outra vez, finalizando com a costura. Coloco os prendedores para auxiliar, ou alfinetes, e é só costurar.
Como essa parte tem esses cantos arredondados, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando for fazer esse acabamento. Finalizei a costura do viés. Confesso que não foi muito fácil, mas eu consegui. Se você ainda tiver um pouco de insegurança e quiser fazer de uma forma diferente esse acabamento, você não precisa colocar o viés. Você vai cortar o seu tecido de forro, vai posicionar o lado direito com direito aqui em cima, vai fechar em toda essa parte aqui com uma costura definitiva, desvirar e rebater. Porém, a sua aba vai ficar com medidas menores, então atente-se a isso. Acrescente o pé de máquina na medida que está lá no PDF, na lista de materiais. Assim, a sua aba vai ficar exatamente do tamanho dessa e não vai fugir das medidas do projeto original. E outra forma de colocar o viés é utilizando o viés pronto, que tem uma flexibilidade melhor aqui nessas partes curvas. A gente consegue dar uma esticadinha e ele se ajusta melhor à peça, o que não acontece com o tecido 100% algodão, que é o nosso caso, o tricoline. Próximo passo é costurar a aba no corpo da peça. Prendi a alça com fita crepe e achei o centro aqui nessa parte de cima da aba. Aqui nas costas da minha peça eu também achei o centro e vou posicionar o lado direito com direito, centralizando bem. Coloca alfinete para não sair do lugar. E aqui eu vou fazer uma costura de segurança. Essa costura de segurança é bem importante. Eu não posso deixar a aba sair daqui do centro, porque ela vai sobrar aqui, olha, nessa ponta. Então, a mesma distância que ficou aqui, tem que ter aqui no começo também. Isso é muito importante. Com a costura da aba, eu finalizo a parte externa da peça. O próximo passo é preparar o forro. Eu vou utilizar como forro esse material, que é conhecido como Etaflon. Aqui tem um laminado que foi dublado juntamente com uma espuma. E os dois juntos conseguem manter por um pouco mais de tempo a temperatura do alimento. Ele é muito utilizado para esse fim. Essa parte aqui, ela é um pouco sensível e algum material cortante pode acabar danificando e comprometendo toda a peça. Então, eu achei bem legal colocar aqui por cima um plástico cristal, que além de deixar a peça mais reforçada, vai proteger essa estrutura aqui e vai ser fácil para fazer a limpeza também. Eu vou te explicar como eu fiz para colocar esse plástico cristal aqui por cima. Quando a gente compra o plástico cristal, normalmente ele vem enrolado num papel como esse, que é um papel de seda. Então, a gente vai recortar em uma medida maior do que a medida que eu vou utilizar. Retiro esse papel e coloco o plástico aqui por cima. Então, eu preciso que tenha um pouco de sobra em toda a volta. E tenho que tomar o cuidado também para que não tenha nenhum cisco ou pedacinho de linha aqui por baixo. O meu plástico tem que estar bem limpo. Eu vou centralizar esse plástico aqui em cima do meu laminado. E com bastante cuidado, eu vou utilizar alfinetes para deixar ele preso. Mas atenção, esse alfinete, ele tem que ser colocado bem aqui na pontinha, que vai dar menos de um pé de máquina, não chega a meio centímetro. Coloco ele assim
e vou esticando o meu plástico sem deixar nenhuma prega aqui. Ele tem que estar bem liso em cima do meu laminado. E se eu coloco os alfinetes aqui bem na pontinha, vai me ajudar muito na hora de fazer essa costura sem danificar o meu material. Sempre alisando aqui bem. Depois disso, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta e eu vou utilizar o ponto mais largo da minha máquina, que aqui no meu caso é o número 5. Costurar plásticos e alguns materiais sintéticos não é uma tarefa muito fácil. É preciso ter um pouco de prática e um pouco de paciência também. Aí você vai me perguntar, você vai utilizar algum pé calcador específico? Os mais comuns são os mais utilizados, na verdade. Para esse tipo de costura, são esses daqui. Esse daqui para máquina industrial, que é o pé de Etaflon, e esse daqui para máquina doméstica. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não utilizei nenhum desses pés calcadores especiais aqui. Para fazer essa costura, eu utilizei o pé calcador comum. Mas isso não significa que você não possa usar esses aqui, que são específicos. Eu costurei com bastante calma e tem algumas dicas que eu vou te dar durante a costura. A primeira dica é você deixar a largura do seu ponto no número máximo da sua máquina. Normalmente costuma ser o número 5. A outra dica é, enquanto você for costurando, não tirar a sua mão do lugar. Deixar ela bem posicionada em cima do plástico, impedindo que ele saia do lugar. Mas ao mesmo tempo, você não pode segurar a sua estrutura. A máquina precisa puxar esse material para concluir o ponto. Eu costurei esse lado aqui já, e aí eu vou dando uma alisadinha para ter certeza de que tá tudo no seu lugar. Mantenho a minha mão firme aqui. E se você estiver costurando uma peça maior, né, um corte de material maior, você vai fazer do mesmo jeito. Naquela região onde a costura está sendo feita, você vai se certificando de que o plástico não saiu do lugar, deixando a sua mão bem firme em cima do plástico, em cima da estrutura. E cuidado com os alfinetes. Deu tudo certo com a costura, o plástico ficou bem costurado, bem alinhado aqui em cima do Etaflon, ficou do jeito que eu precisava. Agora é só retirar todos esses excessos de plástico. Eu repeti esse mesmo processo para as outras partes do forro, frente e costas, laterais e base. E para fazer a montagem, eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu fiz na parte externa com tecido. Vou começar unindo as laterais, lado direito com direito, ou seja, laminado com laminado, e vou fazer uma costura definitiva. Aqui eu também não vou utilizar um pé calcador específico. Eu estou utilizando o pé calcador de zíper, que ele é mais fininho. Talvez seja por isso que não tenha tanto atrito e ele não segure tanto a estrutura. Vale fazer um teste. Você pode utilizar a largura de ponto de 3,5 a 4.
Costurei a primeira parte, agora eu vou costurar a outra parte. E vai ficar assim. Por fim, é só colocar a parte de baixo aqui, que é o fundo, é a base da minha peça. Seguindo as mesmas dicas que eu utilizei para fazer a parte estruturada de tecido. Como o plástico gruda muito um no outro, eu não preciso achar o centro e nem colocar alfinete. Basta colocar um prendedorzinho assim, ou caso você não tenha o prendedor, coloca um alfinete bem assim na pontinha, para não danificar a sua peça. E eu vou começar a fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. E faça isso com bastante cuidado, essa costura aqui, porque esse material é diferente do tecido. E a gente não pode nem perfurar ele, por ser um plástico, né? A gente vai perceber até uma certa resistência na hora de fazer algumas partes aqui, mas isso é comum porque ele é um plástico. E finalizei toda essa parte aqui do forro, tá toda costurada. Aqui tá o fundo, as laterais, a parte da frente e as costas. Próximo passo é fazer a montagem e o acabamento da nossa peça. Assim que eu finalizei a costura do forro, que é essa parte toda laminada, sem desvirar, sem fazer nada mais, eu já coloquei ele aqui dentro da minha peça e ficou assim, espuma em contato com a manta. Eu achei o centro das minhas laterais e deixei alinhado aqui. Esse lado também, frente e costas também, para deixar tudo bem alinhado. Mas principalmente aqui, costurinha com costurinha, abre a costura aqui da estrutura e do laminado também, põe o prendedor. Aqui não é bom colocar alfinete, porque você pode danificar esse material aqui, então não coloque alfinete, coloque prendedor. Se você não tiver esses clipes que a gente encontra em papelaria ou aqueles outros prendedores, esses aqui, você pode colocar prendedor de roupa também, mas sempre tomando cuidado para não danificar esse material, tá? Então, eu preciso deixar essa peça bem alinhada, marcação com marcação, tudo bem centralizado. E, com muito cuidado, eu ajeito essa estrutura toda lá pro fundo, mas sem esticar, para não correr o risco aqui de abrir a costura, de danificar a peça de alguma forma. Em seguida, tudo isso, eu vou fazer uma costura de segurança em toda essa volta aqui, para deixar o meu forro preso na estrutura. Não se esqueça de usar o ponto mais largo da sua máquina. Tudo certo com o meu forro, finalizei a costura de segurança e o próximo passo é fazer o acabamento com o viés. Eu vou costurar o viés de dentro para fora, para fazer o acabamento na parte de fora. Aqui eu dobrei a pontinha para fazer acabamento e vou começar a costura pela minha lateral. É bem capaz que a faixa de tecido escorregue bastante aqui desse lado, porque está em contato direto com o plástico. Então, coloque prendedores em toda a volta e costure com bastante calma. Não dê pontos miudinhos, porque corre o risco de rasgar o seu forro. Use um ponto mais largo, entre 4, 4,5. E a finalização vai ficar assim. Agora, eu vou dobrar ele pelo lado de fora e fechar o viés fazendo o acabamento, com uma costura rebatida mesmo. Se quiser, pode fazer pontos invisíveis, os pontinhos à mão. Vou dobrar aqui, dobrar novamente e fazer uma costura de acabamento. Eu coloquei uns prendedores aqui em toda a volta, já fechando o viés, para me auxiliar na hora da costura. Então, é só ir para a máquina.
Lembrando que essa é uma costura de acabamento, então capriche. Depois de finalizada a costura do viés, só fica faltando colocar o zíper. Eu vou utilizar o zíper de metro e 2 cursores. Em uma das pontas do meu zíper, eu vou marcar mais ou menos 17 centímetros, aqui e aqui. E depois de testar com os cursores, eu posso abrir. Aqui na minha peça, eu vou marcar 1 centímetro a partir da emenda aqui da lateral. Então, dessa costura para cá, eu marco 1 centímetro. Aqui do outro lado também marco 1 centímetro. E aqui nas costas, a mesma coisa. A partir da emenda, 1 centímetro. A partir da emenda 1 centímetro. A costura do zíper vai ser feita a partir dessa marcação. Eu vou posicionar essa marcação aqui que eu fiz no zíper com essa marcação aqui da peça. E é aqui que eu vou começar a minha costura. Eu posiciono o zíper assim, começo com retrocesso e finalizo aqui, na outra marcação de 1 centímetro. Também com retrocesso. Costurei uma parte do zíper e agora eu vou costurar a outra parte aqui, começando e finalizando pelas marcações de 1 centímetro. Aqui eu vou posicionar uma marcação com a outra, puxo o zíper e começo a costura daqui. Costurei as duas partes do zíper e agora eu preciso deixar essas duas partes bem alinhadas para poder colocar os cursores. Eu vou entrar com um cursor por esse lado e o outro cursor pelo outro lado. Se eu respeitei as marcações bem direitinho e deixei tudo bem centralizado, eu não vou ter dificuldade em alinhar o zíper também. E aí, é só cortar o excesso, deixando a ponta aqui bem acertadinha. Ele tem que ficar com esse tanto aqui de zíper sobrando, no mínimo 17 centímetros. E primeiramente eu passo um cursor. Tiro fora para deixar bem alinhado. E depois de você verificar que tá tudo certinho, aí você passa ele novamente, deixa no centro, acerta aqui, olha, essa outra ponta, deixando as duas na mesma medida, no mesmo comprimento, e passa o outro cursor. Os dois cursores vão se encontrar aqui no centro. Passei os dois cursores. E esse pedaço aqui de zíper que ficou sobrando, eu deixei com 14 centímetros. Então, depois que você passou o zíper, que deu tudo certo, que não precisa mais cortar nem ajustar nenhum pedacinho, você pode deixar com essa medida de 14 centímetros em cada ponta. E aqui eu vou fazer um acabamento com uma faixinha de tecido. Eu já fiz o acabamento aqui em uma das pontas do zíper. E tem várias formas de fazer esse acabamento. Eu vou te ensinar uma delas. Aqui na minha faixinha de tecido, eu risquei 2 centímetros a partir dessa borda aqui. E vou posicionar esse tecidinho no lado de trás do zíper. Deixo ele bem centralizado e vou costurar em cima dessa linha. Faz um retrocesso. No começo e no fim. E passa com bastante cuidado em cima do dentinho do zíper, para não quebrar a sua agulha. Aqui desse lado, eu vou passar um pouquinho de cola para me auxiliar. Aqui dentro também um pouquinho.
dobro. E ele vai ficar assim, com esse formato aqui. Então, eu vou dobrar novamente essa ponta. E vou dobrar ela de forma que ela encubra a costura, a primeira costura que eu fiz ali no zíper. Então, eu vou dobrar assim, e ela vai praticamente cair em cima aqui da costura. Tira esses fiapinhos de linha, porque não fica legal deixar eles. E vai ficar assim, um pacotinho. Faz primeiro a costura aqui com retrocesso e depois fecha as laterais. E o acabamento vai ficar assim. E quando eu abrir o zíper, ele não vai sair. Vai ficar limitado por essas duas pontas aqui. Essa distância me dá a abertura perfeita que eu preciso aqui para as minhas laterais, com folga ainda. E o fato de colocar 2 cursores acaba facilitando o abrir e fechar da peça. Para finalizar a minha peça, eu preciso colocar os botões imantados e os rebites aqui na alça. A minha peça está totalmente finalizada e eu vou te explicar cada detalhe dessa finalização. Primeiro, eu coloquei os botões imantados. Esses botões são aplicados com o balancim e eu posso fazer essa aplicação depois da peça finalizada. Facilita bastante. O encaixe ficou perfeito e eu aproveitei e já coloquei também a etiqueta com a minha marca. Fiz apenas 2 costurinhas aqui nas laterais e pelo lado de dentro ficou bem discreto. Aqui na alça eu coloquei 2 rebites, um de cada lado, numa distância de 5 centímetros a partir da borda. Nos cursores eu coloquei um penduricalho para facilitar na hora de abrir e também dar um charme. Essa fitinha foi feita com uma faixinha de tecido de 3 centímetros por 20 centímetros. Eu dobrei igual a um viés, passei uma costura no centro, coloquei aqui no zíper e dei 2 nozinhos, um em cada ponta. Tem mais uma dica com relação ao zíper. Como ele não é embutido, essa parte aqui fica solta. E pode acontecer de enroscar o cursor na hora de fechar ou abrir a sua peça. Então, a dica que eu dou é fazer uma costurinha à mão mesmo, bem bonitinha, aqui, prendendo essa parte e chegando o mais próxima possível da borda aqui do tecido. Não pegando aqui no plástico, na parte laminada, apenas no tecido. Isso vai evitar futuros problemas na hora de abrir e fechar a sua peça. Uma outra dica com relação ao zíper é que aqui nessas regiões, logo aqui no início e aqui no fim, onde a gente começa e finaliza a costura, é importante que o retrocesso seja reforçado, porque é justamente aqui que o zíper sofre uma pressão maior na hora de abrir e fechar a peça. E se não estiver com esse reforço, corre o risco de romper a costura. Então, capriche aqui no retrocesso. E uma última dica é que antes de fazer a costura, você prepare bem os seus tecidos, lavando, deixando tudo bem passadinho, porque depois da peça pronta, eu não recomendo você passar com o ferro, porque tem um material sintético aqui dentro, então às vezes a temperatura do ferro está muito quente, pode acabar danificando a sua peça. Essa recomendação é muito importante até para você falar com o seu cliente. Os cuidados que ele deve ter ao fazer a higienização dessa peça.
E essa foi a nossa aula de uma peça linda, prática, super gostosa de fazer e que vai conquistar bastante gente. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!